Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o grande lançamento dessa semana, que é o filme Dia D. Esse, sem dúvidas, era o filme que eu mais estava ansiosa pra assistir em 2026. Como eu já comentei algumas vezes aqui no canal, eu sou muito fã do Steven Spielberg, então ver ele voltando pra ficção científica é sempre algo muito interessante. E eu adorei o filme, eu fui assistir ele com expectativas muito altas, até por conta do hype, né, por ser um dos filmes mais aguardados desse ano, por gostar muito do diretor, mas acabei saindo muito feliz da sala de cinema, assim, e pensando muito no filme principalmente. Eu sinto que ele é um filme bem Spielbergiano, digamos assim, né, um filme fantasioso, né, cheio de aventura e principalmente que tem um lado emocional muito forte, com protagonistas lidando com a verdade e as suas consequências. O filme tem direção de Steven Spielberg e roteiro assinado por ele e David Koepp, que também é responsável pelo roteiro dos dois primeiros Jurassic Park e por Indiana Jones e o Reino da Caveira Perdida. No longa acompanhamos Daniel, um segurança cibernético de uma empresa que um dia rouba os dados dessa empresa e vídeos secretos. O longa então começa sem grandes introduções, já jogando a gente pra dentro da história, aqui acompanhando o nosso protagonista Daniel em uma luta em que ele precisa fazer uma troca com outras pessoas, tendo esse tom bem de espionagem. O longa engaja principalmente porque a gente vai descobrindo toda a sua trama e sua conspiração conforme ele vai acontecendo, já que dentro da história a maioria dos personagens não sabe de tudo, ou sabe apenas de uma parte, ou não sabe de absolutamente nada. Mas o filme se sai muito bem nos guiando, principalmente por trazer personagens que fazem esse papel pra gente, sendo também os olhos dos espectadores. Uma dessas personagens é a Jane, que é a namorada do Daniel, que é jogada ali também pra dentro desse caos dos dados roubados. O filme então é praticamente dividido em 3 narrativas diferentes, meio similar com o que a gente vê no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. De um lado a gente tem o Daniel, que tá correndo pra todo lado com esses dados, querendo trazer eles a público. Do outro lado nós temos Noah Scallon, o diretor dessa empresa cujos dados foram roubados. E na terceira narrativa fica com a apresentadora de previsão de tempo, a Margaret Fairchild, interpretada pela Emily Blunt, que de repente tem uma experiência meio estranha e passa a ter conhecimento de mais coisas, falando outras línguas e entendendo os sentimentos das pessoas que passam por ela, buscando entender o que é que está acontecendo com ela. Nesse sentido, eu sinto que até a narrativa da Emily Blunt aqui dentro dessa história lembra um pouco a narrativa passada pelo Richard Dreyfuss em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é esse personagem que do nada tem essa experiência meio que sem conseguir contar exatamente como ela foi e que passa a ficar meio se questionando sobre tudo que ela tá sentindo, tudo que ela tá experimentando nesse momento, né, e desesperadamente querendo saber o que é que está acontecendo com ela. Uma das críticas que eu li sobre esse filme falavam muito sobre como a atriz consegue interpretar muito bem aqui dentro dessa história essa sensação de que algo está errado dentro de você, mas que você não consegue nomear exatamente o que é, e eu acho que é exatamente isso. Achei as narrativas muito bem intercaladas, cada uma contando mais um pouco sobre a narrativa, né, dando pra gente ir completando ali um pouco mais desse quebra-cabeça gigantesco que, como eu falei, vai sendo contado ao longo da duração do filme. Descobrindo mais sobre toda essa conspiração e principalmente o papel de cada personagem dentro disso, já que, como eu comentei, nenhum deles tem todas as respostas, descobrindo também e completando esse quebra-cabeça juntamente com nós espectadores. E além do filme trazer uma temática já muito querida pelo diretor, que é esse lado de ficção científica, contato com outros seres, o filme também tem um tom um tanto quanto nostálgico, fazendo referência a diversas outras obras dentro da carreira do diretor Steven Spielberg. Apesar de Fabelmans ter sido o filme mais pessoal do diretor, né, até por contar sobre a história da vida dele, eu sinto que aqui em Dia dele vai para um passo além, já que tem vários pequenos momentos dentro da história que a gente chega a ver algumas referências, algumas coisas que lembram cenas muito marcantes de outros filmes do diretor. É como se toda a filmografia do Spielberg meio que empurrasse, assim, pra ele conseguir fazer o Dia D. E é muito interessante, assim. Pra mim, uma cena que ficou super marcante é uma das grandes cenas de perseguição dentro do filme, que me lembrou muito as perseguições que a gente tem dentro de Indiana Jones. Só que conseguindo trazer o que a gente vê ali em Indiana Jones, que é num contexto da Segunda Guerra Mundial, para os tempos atuais. Então é bem interessante ver como as coisas mudaram, assim, mas a essência, né, e aquela animação que a gente sente vendo Indiana Jones ainda é a mesma. E ele lembra principalmente os outros filmes do diretor, que
também vão mais para esse lado de ficção científica, e aqui eu citaria principalmente ET, o extraterrestre, e claro, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que acho que é o que mais tem conexões aqui. Inclusive, já tem crítica de Contatos aqui no canal, vou deixar linkada pra vocês. E claro, você não precisa ver os outros filmes pra conseguir entender esse aqui, mas acho que acaba engrandecendo quando você assiste, vendo os paralelos que tem entre os dois filmes. Em Contatos, você tem toda a premissa do acreditar, em que você tem esse protagonista que acredita muito nas vivências dele, mesmo sendo negada diversas e diversas vezes de que aquilo não aconteceu ou não aconteceu daquela forma, mas ele realmente acredita muito que algo está errado com ele e ele vai atrás pra descobrir. E eu acho que aqui também tem muito disso na personagem da Emily Blunt. E acho muito legal que ambos esses filmes também trazem bastante da questão da curiosidade humana, que é uma característica muito natural dos humanos, né, de ser curioso com o que está acontecendo, né, e acho que os dois conseguem carregar isso muito bem, mas de formas diferentes. Até porque os filmes têm tons diferentes, eu sinto que Contatos é algo crescente, é uma tensão crescente, até mesmo a relação que eles vão tendo ali com os extraterrestres são crescentes, né? Não é de primeira, é algo que vai sendo carregado ali ao longo da narrativa. Já aqui eu sinto que o ritmo é muito mais intenso, assim, até poderia ser fazendo referência aos tempos que a gente vive, né, em que tudo é muito rápido, que você tem as redes sociais, que você tem carros, que você tem tudo que é extremamente acelerado, assim, e acho que as duas combinam e se conversam de uma forma muito interessante. E o filme todo, assim como vários outros filmes da carreira do Steven Spielberg, tem todo esse tom do fantástico, né, falando como, no fundo, sempre que a gente dá de cara com essas novas descobertas, com essas novas coisas, assim, a gente sempre tem primeiro esse lado da curiosidade, do fascínio, né, de querer entender o que é, de querer saber, de querer ter uma confirmação também, de certa forma. Bom, a partir desse ponto, vou falar alguns spoilers do filme, até pra conseguir falar mais livremente sobre ele e contar pra vocês tudo o que eu achei sobre o filme. Já ao lado do ET, eu acho que é o tom mais emocional dentro da história, principalmente falando sobre empatia, já que aqui não só temos a confirmação de que os extraterrestres existem, como eles também vivem entre nós e estão sendo torturados em segredo pelo governo. Tem aquela sensação bastante de injustiça que a gente sente também com o ET. E além de trazer todas essas questões envolvendo o lado de ficção científica da história, o filme também abre muito espaço para trazer discussões éticas, falando sobre essas informações, esses dados que o Daniel quer divulgar, debatendo se isso é certo ou não e as consequências que essa divulgação vai ter para o restante do mundo. Essas informações são do público e têm que ser divulgadas, ou essas informações só causariam um mal dentro do mundo, fazendo com que todo o funcionamento da humanidade entrasse em colapso. Afinal, a revelação aqui não é só que a vida existe fora da Terra, mas que foi escondido de todos nós por muitos anos, algo que abalaria completamente a nossa percepção das coisas. Além de discutir também qual que seria a reação das pessoas ao se ver assim com essa informação, né? Elas reagiriam bem? Elas ficariam assustadas? Elas ficariam curiosas? Eu também gostei bastante do quão atual o filme é, trazendo essa história dentro de um contexto de uma quase Terceira Guerra Mundial, até se conectando nos momentos em que o filme fala sobre empatia. Mesmo com as menções constantes com as violências crescentes ao redor do mundo dentro do filme, o diretor vem para ressaltar que a empatia é uma ferramenta essencial para uma revolução. E no meio de todas essas questões éticas, o filme também vai para um lado se debatendo sobre as questões religiosas de todo esse assunto. Não falando necessariamente sobre uma religião em si, ou até mesmo nem falando sobre o que é certo ou o que é errado, mas se questionando se ao divulgar que essas criaturas existem, se elas também não seriam vistas como algo divino, e o perigo dentro disso. Se o Josh O'Connor é o motor da história, já que a gente começa a acompanhar o filme através da jornada que ele tá passando ali dentro, a Emily Blunt é o coração desse filme. A atriz traz uma performance muito convincente e verdadeira, nos fazendo acreditar em cada sentimento da sua personagem. Acabamos sentindo empatia por ela desde a sua primeira aparição, por se mostrar uma pessoa em busca de um propósito, e ao longo da narrativa isso só aumenta, visto que ela acaba sendo uma personificação dos espectadores dentro da trama, tentando entender toda a confusão que tá acontecendo. E principalmente qual que é o seu papel dentro daquilo tudo e o que isso quer dizer dentro da vida dela. Muitas pessoas vão dizer que é desde Oppenheimer, mas eu sinto que desde Mary Poppins a atriz vem fazendo escolhas muito boas dentro da sua carreira, em que mesmo nos momentos em que ela não interpreta a protagonista, ela ainda assim tem papéis que são muito marcantes e importantes dentro da história daquele filme. Em Mary Poppins,
Poppins, por exemplo, que ela pega um papel já muito elogiado, querendo ou não, foi uma aposta também, e eu acho que ela mandou super bem ali dentro da história. E papéis também, né, como vocês podem ver, completamente diferentes entre si. Porque aí você tem Mary Poppins, que é um musical, depois você vai ter Oppenheimer, que ela faz essa personagem que é super importante dentro da trama, que tem uma das cenas mais marcantes dentro do filme, e depois ela foi lá e fez The Smashing Machine, e eu arrisco ainda dizer que ela é a grande personagem dentro desse filme, mesmo sendo a coadjuvante. E eu acho que a sua personagem também acaba pegando a nossa empatia por ter esse caráter no início do filme de estar em busca de um propósito, né? Se encontrar dentro da sua vida, não diria necessariamente perdida, né? Mas ainda tentando se encontrar, ainda tentando achar o seu propósito, o que ela realmente quer pra vida dela, né? O que é um sentimento que todos nós conseguimos nos identificar. Longa tem um final marcante, mas traz uma sensação de continuidade. Não porque o filme vai ter uma continuação, e eu inclusive espero que não tenha, mas é como se o diretor estivesse olhando para os espectadores e de certa forma incentivando eles a olhar para a vida da mesma maneira que os seus protagonistas, com empatia e esperança. Como diria em um dos momentos do filme, não tenha medo do que você não conhece. E uma coisa que eu achei muito interessante assistindo o filme é que ele consegue trazer na gente essa mesma sensação de fascínio, né, de curiosidade. Então tem vários momentos dentro da história que não dá vontade nem de piscar enquanto você está assistindo o filme, porque você não quer perder nada, você quer entender todas as coisas, tudo que tá acontecendo. E eu sinto que tinha muitas pessoas na sessão que eu assisti também na ponta da cadeira, assim, meio vidrado, assim, Então eu achei isso muito interessante, assim, eu acho que é algo que o Spielberg consegue fazer muito bem. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 9 e ele vai estar disponível nos cinemas a partir de amanhã. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Dia D. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de ficção científica favorita e qual que é o seu filme do Spielberg favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.